Olá, seja bem-vindo ao Inglês Nota 10. Vamos falar hoje sobre Tag Questions. Tag Questions são questões finais nas orações. Por exemplo, em português eu poderia dizer alguma coisa do tipo: você vai à festa? Não vai? Essas perguntas finais de confirmação são os Tag Questions. Se nós observarmos aqui, nós veremos o seguinte: existem alguns padrões a serem observados. Primeiro padrão. Nós temos, quando nós usamos Tag Questions, tanto em português quanto em inglês, a seguinte relação. Quando a oração principal é afirmativa, o Tag Question é negativo. Quando a oração principal é negativa, o Tag Question é afirmativo. Essa é a primeira relação. A segunda relação está basicamente relacionada à estrutura do inglês. Vamos traduzir então essa oração. You're not going to the party, are you? Então, em inglês vai funcionar da seguinte maneira. O final do Tag Question, a última palavrinha dele, vai ser sempre uma pessoa, sempre um pronome. E esse pronome vai ser o mesmo pronome que faz parte da oração principal. Tá bom? Reparando o seguinte, ó. Vamos supor que aqui não fosse um pronome, fosse um nome, tá? Tipo John. John is not going to the party. Aqui no Tag Question seria is he. Tá? Então vai ser sempre um pronome. Terceiro ponto. O verbo que vai estar no Tag Question, ele vai respeitar o tempo verbal da oração principal. No caso do presente, nós temos que levar em conta se é caso 1 ou caso 2. Se você tiver dúvida disso, assista a nossa aula de Simple Present, tá bom? Aqui nós temos um caso 1, ó. Portanto, o Tag Question vai ser executado com o verbo to be. Mas nós poderíamos ter também caso 2, ó. Você mora no Marrocos, não mora? Aqui eu tenho um verbo do caso 2 e nós sabemos, nós aprendemos na aula de Simple Present, que a única forma de negar um verbo do caso 2 é dessa forma. E aí, utilizamos, como eu acabei de dizer, o sujeito aqui, ó, o pronome, que é o mesmo pronome que está na oração principal. Então, esses são fatores que você tem que levar em conta quando você trabalhar com Tag Question, tá? Primeiro fator, novamente, quando a oração principal é negativa, o tag é afirmativo ou vice-versa. Segundo fator, eu vou utilizar sempre pronomes no final, tá? Terceiro fator, o Tag Question, ele vai concordar, ele vai respeitar o mesmo tempo verbal da oração principal. Então vamos imaginar agora que eu tenho uma oração no passado aqui, ó. Shirley went to the movies last night, didn't she? Aqui a gente tem um passado, tá? Passado também tem caso 1 e caso 2. Se você não se lembra disso, assista a nossa aula de Simple Past. Então, Shirley went to the movies last night, didn't she? Ó, pronome, tem uma afirmativa e uma negativa. Eu estou concordando com o mesmo tempo da oração principal, ó, passado, passado. Tá? E como no passado, no caso 2, nós temos um verbo auxiliar, ó, então a única forma de tornar negativo esse Tag Question seria com esse verbo auxiliar. Beleza até aí? Então tá. Seguinte, vou colocar então umas duas frasezinhas aqui, ou três, para você completar com o Tag Question, tá bom?
Olha só. Essa é futuro, tá? Vê se você lembra como é que usa o futuro aí. Segunda. Terceira. Aqui eu vou trocar o my por your. Eu acho que faz mais sentido. Tá? 10 segundos para você, vamos lá. Tempo esgotado, mas professor, eu não consegui acabar. Então, joia, você aperta o pause, faz no papel aí sua resposta e aperta o play e a gente checa, né? Partindo do princípio que você já fez isso tudo, vamos checar as suas respostas, então, vamos lá. Bom, primeira relação. Se uma é afirmativa, a outra é negativa. Então aqui só poderá ser negativa, porque aqui é afirmativa, tá? Essa oração está no futuro. A negativa dela é formada com will not ou com won't. É a mesma coisa. Outro ponto. A oração vai terminar com um pronome, que é o mesmo pronome da oração inicial. Então, won't they está feita. Segundo caso aqui, ó, he doesn't like Coke. Então, o nosso primeiro ponto é se uma é negativa, a outra é afirmativa. Se aqui é negativa, aqui será afirmativa. Segundo ponto, os sujeitos se repetem. Então, o sujeito é he. Tá? He. Os sujeitos se repetem. É um verbo do caso 2. Então, a única forma de colocá-lo na afirmativa seria assim. Né? Does he? He doesn't like Coke. Does he? Your brothers play soccer. Mesmo esquema. Caso 2, presente. A única forma de tornar isso negativo é com don't. E agora eu quero ver se você acertou o pronome aqui, ó. O pronome equivalente aos seus irmãos é o pronome eles, tá? Don't they? E aí, rolou? Então, olha só. Assiste o vídeo de novo. Faz com calma novamente. Presta atenção nos detalhes. Nas regras que eu informei você. E aí você passa para a bateria de exercícios, tá bom? Obrigado por assistir. Um abraço e até a próxima.